Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio daqui da Academia de Criadores e seja bem-vindo a mais um episódio da série especialíssima de efeitos de texto que eu tô trazendo aqui no canal. Então, é sempre bom eu te falar que se você é novo aqui no canal, já esmaga o botão do inscrever-se agora mesmo para você não perder nenhuma desses novos episódios que estão para sair. E é claro, se você ainda não deu like no vídeo, eu peço para que você antecipe esse like agora, que eu tenho certeza que essas dicas aqui vão te ajudar e você vai descobrir coisas que você ainda não sabia aí para aplicar, tá? E se você tem dificuldade no Photoshop, se você está introduzindo agora no universo do Photoshop e você não sabe como usar ele direito, eu também te convido para você conhecer o meu curso completo de Photoshop, que tem mais de 40 aulas e está absolutamente gratuito, que você também pode acessar aqui nos cards do vídeo. E a única coisa que eu te peço antes da gente começar efetivamente é que você conta aqui para mim nos comentários no final do vídeo qual foi o efeito que você mais gostou, até para a gente descobrir qual que é o efeito que está mais chamando a atenção do pessoal, que isso daí pode se tornar uma aula individual aqui no futuro dos próximos episódios, certo? Muito bem, então sem mais delongas, vamos começar, porque esses efeitos aqui vão ser bem legais. Muito bem, chegamos aqui então no mundo mágico do Photoshop. A gente vai começar pelo primeiro efeito, que eu chamo de efeito fatiado, que é esse efeitinho que a gente vai fazer aqui agora. As fontes que eu estou utilizando nessa aula vão ser a Montserrat e também vai ser algumas outras aqui que eu vou estar citando em cada parte dos efeitos. E se você quiser ter acesso a essas fontes, você pode descer aqui nas descrições do vídeo e pegar elas gratuitamente aqui no primeiro link que está aqui no canal. São fontes open source, gratuitas, todas aqui veio do Google, então você pode baixar de uma forma super simples e rápida, beleza? Essa que a gente vai começar aqui vai ser a Montserrat, que também é uma fonte aí do Google, que é open source. Primeira coisa que a gente tem que fazer então aqui para aplicar o efeito fatiado é você vir aqui com a caneta. Se você não sabe como utilizar a caneta, recomendo que você veja a aula de caneta daqui do canal, que eu sempre digo que provavelmente é a aula mais importante que tem aqui no canal e ela vai te ajudar. Mas a gente vai criar esses pontos então aqui com a caneta, segurar o Ctrl e apertar o Enter para transformar isso numa seleção. Aí a gente vai vir aqui no efeito fatiado, ó, e a gente vai criar uma máscara em cima disso. Dessa forma você fez o quê? Você fez um recorte do texto que a gente acabou de criar. O que a gente tem que fazer aqui basicamente então é apertar o Ctrl J para duplicar a camada e você vai selecionar essa máscara da nova duplicata que você criou, apertar o Ctrl I para você inverter a seleção e daí agora você tem aqui tanto esse lado do recorte quanto esse outro lado do recorte, assim que a gente começa a fazer esse efeito. Esse efeito é super simples de fazer, ó. Basicamente o que a gente quer fazer aqui agora é apertar um Ctrl T para deslocar um pouco esse texto aqui para baixo dessa maneira, sempre mantendo ele pontilhadinho assim, e daí vai ficar com esse efeito já recortado, que já vai dar uma sensação de recorte mesmo, né? Mas aí se você segurar o Ctrl e clicar em cima da máscara, você vai observar que vai criar a seleção de novo aqui da duplicata que a gente tinha criado. Aí você apertando a tecla B do atalho com o pincel, você pode colocar o pincel redondo macio aqui e simplesmente com o preto aqui você passar dessa forma. Segurando o Shift você faz uma reta e daí o efeito fica dessa forma aqui e é assim que a gente faz o nosso primeiro efeito então de texto, que é bem legal. E é claro que se fizer um pouco mais de edição, a imagem vai ficar desse jeito que apareceu aí na tela e se você quiser ver o resultado final dela, acessa lá o meu Instagram, porque eu fiz um carrossel com todas as publicações dos efeitos que tem aqui nesse episódio, certo? Muito bem, então, agora vamos para o próximo efeito, que é o efeito de overlap. Esse efeito de overlap, ele tem uma sacada muito boa, porque a gente vai sobrepor uma letra em cima da outra e depois vai criar sombras nela. Eu vou mostrar para você na prática como que é. Então você vai catar o seu texto. Ó. Por exemplo, academia está escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8 letras. Então a gente vai duplicar essa camada 8 vezes. Então, ó, academia vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 cópias aqui então, certo? Agora a gente vai deixar uma letra só em cada texto. Então começa com A, então a gente vai deletar essa parte aqui. Deixa eu deletar aqui e tirar a visualização para não criar dúvida. Para a gente sempre estar enxergando só um textinho aqui. Remover essa daqui também. Agora a gente tem o A. Então agora aqui na parte de cima a gente vai preservar o D. Então eu vou vir aqui e vou simplesmente só preservar o D. A ideia então aqui é colocar uma letra sobre a outra. Então eu vou acelerar o vídeo porque é basicamente isso que tem que ser feito para a gente aplicar o efeito. Muito bem, agora ficou tudo quadradinho dessa maneira e é isso que a gente queria fazer mesmo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai apertar o Ctrl T na primeira camada, mover o A aqui para o lado e sempre movimentando o texto de um lado para o outro para que ele fique um pouquinho em cima da letra anterior. Dessa forma, a gente vai conseguir ver o texto vagamente dessa forma que vai ficar aqui, ó. Muito bem, agora a gente fez então a separação do texto dessa maneira aqui.
basicamente o que a gente tem que fazer aqui agora é criar uma sombra em cima de uma letra, em cada letra, para a gente conseguir criar aqui o efeito para dar para ler mais fácil. Então eu vou vir na minha primeira letra que a gente criou, eu vou criar uma máscara nela, aí eu vou vir com a minha ferramenta de degradê, aí pode ser um degradê básico mesmo do preto para o branco, que está aparecendo aqui, e daí você vai desenhar uma máscara dessa forma para começar a fazer o contorno na próxima letra. E isso daqui a gente vai repetir também em todas as letras. Ó. Então a gente vai criar uma máscara, aplicar o degradê, criar uma máscara, aplicar o degradê, e a gente vai seguir com isso até o final. Então vai ficar alguma coisa desse jeito aqui, ó. Observa que a minha última letra eu não criei sombra, até porque não tem mais nenhuma letra continuando aqui no meu Canva, então não faria sentido de eu continuar. Aí basta a gente selecionar todas as camadas que a gente tem aqui, apertar um Ctrl G, e aqui a gente pode simplesmente vir no Effects e colocar um Color Overlay com a cor que fizer mais sentido pra gente, com a cor que a gente mais gostar. Então cria esse efeito de overlapping aqui, que fica bem legal, e é por isso que eu gosto de chamar ele de efeito overlap. O efeito finalizado com um pouquinho mais de edição, um pouquinho mais de trato na imagem, fica desse jeito aqui, também finalizado, e me diz aí se você gostou também nos comentários. Muito bem, então chegamos aqui para o terceiro efeito, que é o efeito de múltiplo repartido. O que a gente vai fazer aqui é criar strokes para dar um visual bem legal aqui para nossa imagem. Observa que aqui no texto que eu tenho está aparecendo uma exclamação, significa que essa fonte que eu estou utilizando aqui não está disponível no meu computador. A fonte que a gente está usando aqui é a Budget. E como que você faz então para ativar a fonte? Aqui no canal eu tenho um vídeo que eu falo sobre o Fontbase. Se você quiser aprender como utilizar o Fontbase para instalar fontes sobre demanda, sem efetivamente colocar dentro do Windows as suas fontes, eu recomendo que você veja essa aula, ela está disponível aqui nos cards para você acessar também. Ó. Mas basicamente eu já tenho a fonte aqui, basta eu instalar ela, ativar, e automaticamente quando eu acessar aqui, ó, observa que ele já vai carregar a fonte e já vai ficar disponível para eu poder editar dentro do Photoshop sobre demanda. O que a gente tem que fazer aqui? Eu vou simplesmente catar esses dois textos que eu escrevi, eu vou apertar um Ctrl G para agrupar ele numa pasta separada que eu vou chamar de texto, essa pasta. Aí eu vou vir aqui em Effects e vou criar um stroke dentro desse texto aqui com uma cor vermelhinha desse jeito e com um tamanho de 10 pixels que eu acho que vai ficar legal dessa maneira. Ó. Então eu vou dar um OK. Aqui a gente fez então o quê? Um traçado na nossa imagem. Fica atento aqui dentro do stroke que se você não deixar em outside, para fora, para o texto ficar para fora e tiver inside, vai ficar com o texto meio estranho. Então fica atento aqui para que esteja no outside. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou duplicar essa pasta aqui com os textos, com o efeito do mesmo jeito, só que agora eu vou trocar a cor do meu stroke agora para uma tonalidade azulada, que é essa daqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente catar esse texto, que é o texto azul, e esse daqui que é o texto vermelho, e eu vou catar o texto azul e vou colocar abaixo do meu texto vermelho, só que agora eu vou apertar o Ctrl T e vou simplesmente movimentar a minha camada um pouco mais aqui para baixo, para ficar com esse visual aqui como ele estivesse mais em 3D mesmo. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou catar esses dois textos aqui e vou agrupar com Ctrl G novamente numa nova pasta para colocar a finalização dele, que é o quê? Um novo efeito de stroke também, só que vai ser um stroke geral, aqui numa cor diferente, que agora eu vou pintar aqui de amarelo, que eu acho que vai ficar bem legal também. Eu vou deixar com 5 pixels, acho que com 7 pixels vai ficar legal. Muito bem, então aqui a gente consegue fazer um efeito então, de múltiplo repartido com vários strokes para dar esse visual tridimensional na imagem. E é claro que com um pouco mais de edição, a imagem vai ficar desse jeito que você está vendo aí na tela. Se você quiser ver o efeito finalizado, me acompanha lá no Instagram que eu tenho essa publicação mostrando exatamente como é que ele ficou lá, certo? Muito bem, agora a gente vai então para o nosso efeito de fatia colorida. Esse efeito de fatia colorida é provavelmente o efeitinho mais metódico para ser feito aqui dentro do Photoshop, porque ele vai demandar que você tenha um pouquinho mais de paciência. O que você vai fazer? Ó? Você vai escrever o seu texto, só que aí você vai converter o texto em um raster. Dessa forma, ele vai virar então que uma camada de pixel. Se você não sabe o que são camadas de pixel, recomendo que você veja aí meu curso gratuito de Photoshop, porque lá eu explico exatamente como que funciona isso. Aí eu vou criar uma nova camada em cima dele, esse vai ser uma camada de ajuste somente. E agora a gente vai vir com um pincel, tecla de atalho B do seu teclado, deixar a dureza do pincel bem alta dessa maneira aqui, certo? Para você aumentar e diminuir o tamanho do pincel, segura a tecla Alt, botão direito do mouse você aumenta e diminui o diâmetro, para cima e para baixo você aumenta e diminui a dureza. Aqui a gente quer deixar a dureza bem forte e também o tamanho do pincel bem fraquinho também. Aqui eu vou deixar com a cor amarela. E o Smooth eu vou deixar mais ou menos aqui em 60%, porque eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um traçado dessa forma aqui no meu texto. Ó. Vou fazer 2 traçadinhos assim, que é o que a gente vai usar como referência para poder recortar esse texto. Então, isso aqui é somente um ajuste.
Agora eu vou voltar aqui na minha camadinha do texto, ó, e dentro da minha camadinha do texto eu vou apertar a tecla P para habilitar a ferramenta caneta, e agora eu vou simplesmente pintar o contorno seguindo aqui o desenho que eu fiz com o pincel para fazer esse contorno aqui, ó. Finalizando o contorno com a ferramenta caneta, tecla de atalho P, a gente vai apertar o Ctrl e o Enter para virar isso uma seleção, e aqui tem que estar com a camada do texto rasterizada selecionada, aí basta você apertar um Ctrl J, que aí vai virar o quê? Vai virar só essa primeira etapa do texto aqui. Então esse daqui vai ser a parte 1 do nosso recorte. Agora eu vou voltar de novo para a minha camada do ADC aqui, vou vir com a minha ferramenta caneta novamente e vou fazer de novo um recorte para seguir aqui, respeitando as curvas que eu criei aqui dentro do meu projeto, certo? Fazer esse contorninho aqui bem certinho e vou completar ele aqui por debaixo, ó, dessa maneira aqui, para a gente finalizar também com uma seleção e apertando um Ctrl J para repartir ele numa segunda camada aqui, que agora é essa daqui, correto? Agora, para finalizar, a gente volta de novo para a camada DC e com a ferramenta caneta a gente também faz essa separação que ficou faltando aqui. Desse jeito, Ctrl Enter e Ctrl J para duplicar a camada, essa vai ser minha camada 3. Agora eu vou desabilitar a visualização do meu ajuste e vou desabilitar minha visualização do texto. Ó. Observa que agora a gente tem aqui somente a camada 1, 2 e 3 habilitada. Eu vou apertar o Ctrl T, vou deslocar essa parte um pouco aqui mais para cima, a camada 3 eu vou desabilitar e mover ela um pouco mais para baixo, e a 2 eu vou deixar ela mais ou menos intermediária aqui. Inclusive eu vou dar uma entortada nela dessa forma. Essa outra parte aqui, ó, vou selecionar, vou também retorcer ela um pouquinho para cá. E essa camada de cima eu também vou dar uma envergadinha dela para cá. O que a gente vai fazer então? Ó? Observa que quando a gente estiver com a camada selecionada aqui, eu vou vir com a minha ferramenta caneta novamente, só que agora eu vou inserir uma camada intermediária que eu vou pôr aqui embaixo. Essa daqui vai ser então a sombra do 1. Ou seja, a sombra da camada 1 que vai ficar aqui por baixo. Ó. E eu vindo com a minha ferramenta caneta aqui, eu vou simplesmente pintar essas pontas aqui com uma cor que for do meu gosto. Ó. Vou apertar o Ctrl Enter e eu vou pintar de amarelo mesmo. Então eu vou segurar a tecla Alt e o Backspace já para ele preencher minha cor. E quando a gente fizer isso, observa que o efeito de texto não ficou no lugar certo porque eu acho que tem que ser na 2 aqui. Ah, então aqui é a sombra 2. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui que eu fiz errado. Vou mover a sombra aqui para o 2. E só vou mudar a nomenclatura dela para 2 para a gente se manter organizado. Agora a gente tem ela aqui. E a gente vai fazer esse mesmo efeito com a caneta em todos os recortes que a gente criou aqui do nosso texto. Ó. Sempre Ctrl Enter para habilitar a seleção da caneta e Alt Backspace para inserir a cor que a gente acabou de pegar aqui na nossa paleta de cores. E a gente vai fazer isso agora em todo o texto. Ó, agora a gente já fez então aqui na parte de cima, ó, e observa que agora vai parecer que o texto vai ficar mais dimensional, né? Vai ficar mais em 3D e é por isso que fica legal. Agora a gente pode vir aqui na camada 3, eu vou inserir aqui uma camadinha aqui embaixo e vou pegar o nome da sombra e vou colocar aqui sombra 3 dessa forma e vou mudar só a cor. Agora eu vou colocar um vermelhinho que eu acho que vai ficar legal e vou pôr aqui de novo com a minha ferramenta caneta dessa forma. Ó. Sempre pintando, acho que aqui vai ficar legal. Só deixa eu mudar a envergadura dela aqui. Conectar e preencher. E agora a gente vai fazendo em toda essa parte do segmento também. Então o texto vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, inclusive você pode fazer mais um recorte aqui em cima que também vai ficar bem legal, mas basicamente dessa forma a gente consegue então criar um efeito de fatia colorida, que esse mesmo efeito é o que o pessoal usa para fazer aquelas cabeças fatiadas, que é muito comum lá que a gente vê lá no Instagram. Então é desse jeito, exatamente do mesmo jeito que é feito aquele efeito também. Então se você quiser replicar, eu estou colocando uma demonstração aqui do que eu estou querendo dizer com esse recorte, mas é basicamente assim que faz, e é claro que com um pouco de edição a imagem vai ficar desse jeito aqui que você está vendo, e é claro que ela está também lá no meu Instagram para você poder dar uma olhada, o efeito finalizado. Muito bem, agora a gente chegou então no quinto efeito, que é o efeito de pintura de pincel. Qual que é o texto, a fonte de texto que eu estou usando aqui? É a Afternight, também está disponível para download essa fonte aqui nas descrições do vídeo. A diferença desse efeito que a gente vai aplicar aqui é que a gente vai utilizar uma imagem para inserir dentro do texto. Então eu peguei essa imagem desse sol, essa fotografia desse sol aqui, eu vou aumentar nele só para ele caber no texto e vou simplesmente segurar a tecla Alt e posicionar entre uma camada e outra aqui, e observa que eu posso clipar ela para que ele entre dentro do texto dessa forma.
Quanto mais textura tiver na imagem que você está usando, mais legal vai ficar esse efeito e você vai ver por quê, ó. Observa que aqui está em objeto inteligente, está com esse ícone aqui. A gente vai clicar com o botão direito e agora eu vou rasterizar a camada, que agora a gente vai fazer o efeito de Liquify dentro dessa imagem para surtir no texto de baixo. Então eu vou vir aqui em Filter, vou vir aqui em Liquify, vai carregar a tela aqui pra gente. E aqui tem uma coisa importante, ó. Observa que no View Options daí do seu Photoshop, você tem que vir aqui em Show Backdrop para você conseguir ver todas as camadas que tem habilitado no seu Photoshop. Se você tiver com isso desabilitado, vai aparecer para você só a imagem. Então a gente precisa ver tudo para a gente ter mesmo como um ponto de referência. Então eu vou dar um zoom aqui, que eu vou trabalhar bem pontualmente com minha ferramenta dedo, vou diminuir o diâmetro dela. A densidade pode ficar mais ou menos em 23. E basicamente o que a gente tem que fazer aqui, ó, é puxar o texto para que ele acompanhe aqui para aparecer como se tivesse sido meio que aquarela, como se a pessoa estivesse passando aqui mesmo uma tintura a óleo pintando aqui o meu texto, ó. E a gente vai puxando esse texto para ele acompanhar. E é por isso que imagens no plano de fundo que tem bastante textura fica mais legal, que daí a gente consegue reparar nesse efeito com mais intensidade, você começa a ver ele com mais força. Aí você vai puxando com calma ele aqui, para ele acompanhar a ordem do texto aqui mesmo, ó. E aqui então a gente finalizou, basta eu dar OK no meu teclado e observa que agora a imagem que está no plano de fundo está acompanhando o texto como se ele estivesse desenhando aqui na nossa imagem. E é por isso que eu chamo isso daqui efeito de pintura de pincel, porque realmente parece que foi um pincel que acompanhou a fonte de texto, e é por isso que é legal você usar essas fontes de texto que são mais, tem cara de escrita à mão mesmo, para ficar mais realista esse efeito. E é claro que está tudo disponível para download aqui nas descrições do vídeo. Muito bem, agora a gente chegou no último efeito e é sempre bom de falar, não esquece de comentar aqui embaixo do vídeo qual foi o efeito que você gostou mais, qual foi o efeito que você está gostando mais até agora, tá? Então comenta aqui pra mim. Agora pra gente finalizar, então a gente vai aplicar um efeito abstrato aqui no nosso texto, ó. É um texto simples com a fonte Montserrat que eu estou usando aqui, certo? Montserrat Black. O que a gente vai fazer é bem simples, ó. A gente vai clicar 2 vezes no canto da camada, tem que ser no canto da camada aqui, para abrir as propriedades da camada de mesclagem. Aí a gente vai vir aqui em Blending Options, opções de mesclagem, e eu vou vir no fio, vou deixar o fio em 0 aqui e vou ativar um Stroke para só ficar o tracejado no meu texto. E eu vou deixar com uns 4 pixels que eu acho que vai ficar legal, numa cor branca. E eu vou aplicar um Inner Glow azul e um Outer Glow também para ficar mais realista no nosso projeto. Ele vai ficar inicialmente desse jeito. Inclusive, eu acho que dá até para mudar o Stroke. Vou deixar o Stroke em 2 só, para deixar ele um pouquinho mais fino, para ficar mais chique o texto aqui. Vai ficar desse jeito. Agora o que a gente vai fazer, ó, é criar uma nova camada em cima desse texto que a gente acabou de criar e simplesmente desenhar triângulos. Então eu vou chamar essa camada de triângulos. Então com a minha ferramenta de poligonal aqui, selecionando aqui a ferramenta poligonal laço, a gente vai desenhar triângulos no nosso texto aqui para que ele acompanhe o nosso projeto dessa forma, ó. E é sempre bom te lembrar que quando a gente usa a ferramenta poligonal, a gente tem que finalizar ela no mesmo ponto onde a gente começou. Então eu vou ir desenhando ele aqui para criar esse efeito, ó. Agora a gente vai finalizar aqui para conectar os pontos, e é aqui que mora o pulo do gato, ó. O que a gente vai fazer? Você vai clicar com o botão direito ainda com a ferramenta poligonal habilitada, e você vai vir aqui em Stroke, ou seja, você vai usar a referência da seleção para criar uma linha. Eu vou deixar em 2 pixels, porque o próprio Stroke que está aqui na lateral também é de 2 pixels, e eu vou pintar ela de branco e dando um OK, você vai ver que vai ficar agora com o texto desenhado dessa forma. A gente vai fazer esse mesmo movimento, esse mesmo gesto bem abstrato mesmo, não precisa seguir exatamente como é que eu estou fazendo, em todas as outras letras. Aqui finalizando a seleção. Muito bem, basta clicar com o botão direito, Stroke novamente, 2 pixels, OK. E a gente tem aqui agora no D, e agora a gente vai fazer a mesma coisa no C. Aqui eu vou conectar desse jeito, vai ficar com uma linha a mais aqui, mas aí a gente vai corrigir isso daqui agora mesmo, ó. A gente vai dar um OK, vai ficar com essa linha sobrando aqui. Aí basta a gente criar uma máscara aqui dentro dessa seleção que a gente, desse projetinho que a gente fez aqui, que eu posso vir com o pincel, ó, durinho, pintando em preto, tem que estar em preto porque a minha máscara está em branco aqui, para sumir com a minha máscara dessa forma, ó. E assim a gente já remove ela da mesma forma também. Aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Fica bem simples. A gente tem que simplesmente criar uma nova camada e a gente vai chamar essa camada de preenchimento. E dentro dessa camada de preenchimento, eu vou novamente com o laço poligonal, só que agora eu vou escolher triângulos totalmente aleatórios aqui, que eu quero fazer o meu preenchimento. Então eu vou escolher aquele canto. Com a seleção feita aqui do laço poligonal, quando você encerra, você tem que segurar o Shift para acrescentar a seleção, ó. Se você clicar fora, ele vai desabilitar a seleção que a gente fez aqui. Então eu vou apertando o Shift, ó,
apertando Shift, eu posso acrescentar a seleção sem perder a seleção anterior que eu criei, ó. Então aqui eu vou criar mais uma seleção, vou pegar essa daqui também, sempre com o Shift habilitado. E esse último ponto aqui só para finalizar. Observe que letras arredondadas dão um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que meio que fazer com mais paciência, mas basicamente quando você finalizar você vai ter algumas seleções como essa. Aí basta você pegar uma cor sólida, eu vou escolher uma cor forte só para aparecer onde que está entrando o texto, vou pegar um vermelho, vou segurar o Alt, apertar o Backspace e vou inserir a cor dessa forma. Só que aí a gente não vai ficar com essa cor vermelhada aqui, eu vou vir aqui em Effects, ainda com o preenchimento habilitado, ó, e vou aqui no Gradient Overlay, e vou inserir uma cor bem aleatória no modo linear, vou trocar um pouco a posição, e daí vai ficar desse jeito aqui o nosso efeito. E daí, para finalizar, eu vou apertar o Ctrl Shift Alt e E para mesclar tudo em uma nova camada, só que aqui eu peguei também o meu background eu não quero, então eu vou desabilitar ele por enquanto. Vou apertar o Ctrl Shift Alt e E, agora eu vou trazer o background de novo, porque agora, ó, eu tenho só o meu texto sendo habilitado aqui, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar esse carinha aqui, apertar, esse daqui é a minha finalização, vou apertar o Ctrl T, clica com o botão direito, aí a gente vai vir aqui em Skill, esse efeitinho aqui, ó. E daí a gente vai fazer esse efeito para ele ficar mais tridimensional, e é assim que fica o texto, então, em efeito abstrato, e é claro que com um pouco mais de edição, fica desse jeito que você está vendo aqui na tela. Então era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo, espero que você tenha gostado desses 6 novos efeitos que a gente aprendeu juntos aqui nesse episódio. E é claro que se você gostou desses efeitos, você também tem mais uma série completa aí que você pode acessar nos cards e também aqui nas descrições do vídeo para ver mais toda a playlist aí dos efeitos de texto. Comenta aqui para mim qual foi o efeito que você mais gostou e é claro, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até mais!